Olá, você está no canal A Jornada da Alma, um canal que foi criado para trazer audiobooks, histórias, contos, crônicas, especialmente para você. Hoje vamos contar a história de Rosa. Há histórias que o tempo não consegue apagar. Histórias de dor, de coragem, de resistência e de pessoas que nasceram carregando um destino maior do que elas mesmas. Esta é a história de Rosa, uma menina que nasceu em um dos períodos mais sombrios da história do Brasil. Filha de uma mulher escravizada, Rosa veio ao mundo marcada pela violência, mas também cercada por um mistério que ninguém conseguia explicar. Sua mãe, Conceição, morreu um dia depois do seu nascimento. Antes de partir, porém, deixou uma promessa e uma missão. Disse que Rosa era especial e que um dia ela ajudaria a libertar o seu povo. Entre o sobrenatural, a memória dos mortos e a força daqueles que jamais aceitaram viver acorrentados, começa uma história de coragem, fé e liberdade. Uma história sobre uma menina que não nasceu apenas para sobreviver. Rosa nasceu para abrir o caminho da liberdade. Esta é a história de Rosa, a menina que nasceu para libertar o teu povo. Capítulo 1. A Menina Dourada. Dizem que algumas crianças nascem carregando no peito um destino que ninguém consegue explicar. Rosa foi uma dessas crianças. Ela nasceu em um tempo em que a liberdade ainda era apenas uma palavra distante. A lei do ventre livre havia sido promulgada, mas, para muitas crianças negras, nascer livre não significava viver livre. A autoridade dos senhores continuava pesando sobre suas vidas. Rosa nasceu na fazenda do senhor Brandão. Homem rude, perverso. Sua mãe, Conceição, era uma mulher escravizada, uma mulher que conhecia a dureza do trabalho, o medo e a violência, mas que guardava dentro de si uma esperança que ninguém conseguia destruir. Rosa nasceu com a pele dourada, os olhos verdes como esmeraldas e os cabelos lisos, traços herdados do seu pai, o próprio senhor Brandão, fruto de uma violência que Conceição jamais conseguiu esquecer. Mas havia algo naquela criança que ia muito além da aparência. Conceição percebeu. No dia seguinte ao nascimento, já muito debilitada, chamou Alzira, mulher de Antônio, o capataz. Antônio era diferente dos outros. Mestiço, conhecia a dor dos que viviam sob o domínio dos senhores e, embora ocupasse a posição de capataz, carregava dentro de si uma compaixão que o fazia enxergar os escravizados como um dos seus. Alzira segurou Rosa nos braços. Seu próprio filho, Rubião, havia nascido naquele mesmo dia. Então Conceição fez um último pedido. Cuide dela como se fosse sua filha. Alzira chorou. Cuidarei. Conceição respirou com dificuldade. Ela será especial. Mas você não está sozinha. Em breve, eu virei ter contigo. Poucas horas depois, Conceição morreu. E naquele dia, Alzira passou a ter 2 filhos. Para todos, Rosa e Rubião eram irmãos. E para Alzira também. Ela amou aquela menina com a mesma força com que amava seu próprio filho. Mas jamais esqueceu as últimas palavras de Conceição. Ela era especial. Capítulo 2. A primeira visita. Rosa cresceu. Era uma criança alegre, mas havia algo diferente nela. Às vezes ficava olhando para o vazio, como se estivesse ouvindo alguém. Outras vezes dizia coisas que ninguém havia contado a ela. Quando completou 5 anos, aconteceu a primeira visita. Era madrugada. Alzira dormia quando ouviu um barulho vindo da cozinha. Uma cadeira sendo arrastada lentamente pelo chão. Ela se levantou,
Caminhou pelo corredor. Quando chegou à cozinha, parou. Seu coração quase saiu pela boca. Sentada à mesa estava Conceição. Exatamente como fazia quando estava viva. Alzira recuou. Não. Conceição sorriu. Não tenha medo. Você morreu. Eu sei. Alzira não conseguia falar direito. Conceição então se aproximou. Vim cumprir minha promessa. E começou a revelar o que estava por vir. O senhor Brandão perderá a esposa. Depois disso, a amargura daquele homem se transformaria em loucura. Sua violência aumentaria. Muitos morreriam, e as almas daqueles que ele havia maltratado voltariam para cobrar a dívida. Alzira, proteja Rosa e Rubião. Os pequenos serão os próximos alvos. Alzira chorava. E Rosa? Conceição respondeu. Quando chegar a hora, ela saberá o que fazer. Antes de partir, ainda deixou um aviso para Antônio. Uma praga atingirá as plantações. A cana secará. O calor e o vento trarão fogo. Protejam-se. Na manhã seguinte, Alzira contou tudo a Antônio. Ele não acreditou completamente, até ver as primeiras folhas secas. Dias depois, o fogo tomou conta das plantações. A profecia de Conceição havia começado. Capítulo 3. O chamado. 5 anos se passaram. Logo Rosa completou 10 anos. Já não tinha o mesmo jeito de menina pequena. Havia nela uma serenidade que assustava Alzira. Certa manhã, Rosa caminhava próximo ao rio quando percebeu que estava sendo observada. Era Brandão. O homem olhou para ela. E naquele olhar havia algo que fez Rosa sentir medo. Ele se aproximou, mas antes que pudesse alcançá-la, escorregou e caiu no rio. E Rosa correu. Chegou em casa assustada. Mãinha! Alzira veio correndo. O que aconteceu? O senhor Brandão me assustou. Ele caiu no rio e eu corri. Alzira ficou em silêncio. Ela sabia. O momento havia chegado. Naquela mesma noite, Conceição voltou. Dessa vez, sua voz estava firme. Não fique assustada. Ele está procurando saber quem é Rosa. Alzira perguntou. O que devemos fazer? Quando vierem buscá-la, deixe que a levem. Alzira empalideceu. Mas Rosa? Ela não estará sozinha. Quem estará com ela? Conceição respondeu. Os guardiões. Depois explicou o caminho. Preparem uma trouxa. Levem apenas o necessário. Saiam durante a noite. Sigam para o norte. Um ponto vermelho irá guiá-los. E Alzira perguntou. Para onde iremos? Para o quilombo. Lá estarão os nossos irmãos. Capítulo 4. A menina que sorriu. Poucos dias depois bateram à porta. Era um dos homens de Brandão. Vim buscar a menina. Alzira apertou Rosa contra o peito, mas Rosa surpreendentemente sorriu. Sigam. Alzira olhou para ela. Rosa, a menina segurou suas mãos. Eu sei o que fazer, mãe. Você está com medo? Rosa balançou a cabeça. Não. Então sussurrou. Em breve estaremos juntos. Confia. O homem arrancou Rosa dos braços de Alzira e levou a menina para a casa grande. Antônio percebeu e permaneceu imóvel, mas seus olhos diziam tudo. Ele sabia que aquela era a hora. Naquela noite, abriu as portas da senzala, os velhos primeiros, depois as crianças, ninguém fica para trás. Alzira pegou Rubião,
As famílias começaram a sair silenciosamente. No céu havia apenas escuridão, até que ao longe apareceu um pequeno ponto vermelho. Alzira entendeu. É o sinal. E eles partiram. Com calma, sem ninguém perceber. Capítulo 5. A Casa dos Mortos. Na casa grande, Brandão ordenou que preparassem Rosa. Banho, perfume, roupas limpas. A criada chorava enquanto obedecia. Eu não posso fazer nada, disse ela. Rosa tocou seu rosto. Pode. E a mulher levantou os olhos. Como? Não faça por mim. Rosa apontou para a porta. Faça por você. Depois falou. Quando ele subir, acenda os lampiões. Saia da casa. Vá para o norte. Um ponto vermelho vai mostrar o caminho. A criada tremia. E você? Rosa sorriu. Eu não estou sozinha. A menina foi levada aos aposentos. Brandão chegou pouco depois. Fechou a porta. Aproximou-se da cama. Tirou o cinturão. Então disse: depois dessa noite, vou enterrar você viva, junto com todos os que estão na senzala. Rosa permaneceu em silêncio. Brandão virou-se e parou. O quarto estava cheio. Não havia apenas Rosa. Havia mulheres, homens, crianças, idosas, pessoas que ele conhecia, pessoas que havia ferido, que havia matado. E entre elas estava sua esposa. Brandão recuou. Quem são vocês? As almas permaneceram em silêncio. Até que uma gargalhada ecoou pelo quarto. Depois outra e outra. Brandão começou a gritar. Saiam daqui! Saiam daqui! Rosa permanecia sentada. Ele olhou para ela. Foi você? E Rosa respondeu. Não, papai. Brandão congelou. Papai? Rosa levantou os olhos. Sim. E então completou. Eu sou filha da negra Conceição. Brandão ficou pálido. As paredes pareciam se aproximar, como se fosse esmagá-lo. Os mortos avançaram. Ele pegou a garrucha e disparou 1, 2, 3, e nenhum tiro atingia. Estavam mortos. Eles simplesmente continuavam ali, e Brandão começou a enlouquecer. Atirou contra as paredes, quebrou tudo, quebrou móveis, derrubou objetos. E então viu no canto do quarto uma mulher, Conceição. Ela apontava o dedo para ele. Você não fará mais mal ao meu povo. Brandão deu um grito de pavor e correu para fora. Capítulo 6. Brandão desceu as escadas, apavorado, mas a casa já não estava vazia. Haviam sombras por todos os lados. No salão principal, os mortos estavam esperando. Ele tentou fugir, derrubou uma mesa, quebrou uma janela, empurrou móveis, até que um lampião caiu. O fogo começou pequeno, uma chama sinuosa, depois outra, e em poucos minutos o fogo tomou conta das cortinas, subiu pelas paredes e alcançou o teto. As portas se fecharam, as janelas bateram-se sozinhas. Brandão correu de um lado para o outro, mas não havia saída. Do lado de fora, o fogo avançava pela propriedade. A casa grande queimou, a senzala queimou, o paiol queimou, o curral queimou, as plantações queimaram. Tudo que durante tantos anos havia sido símbolo de poder começou a desaparecer em meio às chamas. Mas havia algo diferente naquele fogo. Ele não parecia destruir pessoas, parecia destruir a escravidão. Capítulo 7. Rosa. Enquanto a casa de Brandão ardia em fogo,
Rosa caminhava tranquilamente pela estrada. Não estava correndo, não estava chorando, ela simplesmente caminhava. À sua frente, um pequeno ponto vermelho brilhava na escuridão. Os guardiões estavam com ela. E Rosa sabia para onde ir. Muito longe dali, no alto do quilombo, Alzira e Rubião a esperavam. Quando Alzira olhou para trás, viu o céu vermelho. Um imenso fogaréu iluminava a noite. As terras de Brandão estavam sendo consumidas. Rubião segurou a mão da mãe. Mãinha, Alzira respondeu, é Rosa. E então todos olharam para a estrada. Pouco depois, uma pequena silhueta surgiu no horizonte. Era ela, Rosa, a menina que havia nascido escravizada, a menina que deveria ter sido apenas mais uma vítima daquele tempo, mas que carregava consigo algo muito maior. Ela carregou uma responsabilidade de libertar o teu povo. Ela chegou ao quilombo. Alzira correu para abraçá-la. Rosa fechou os olhos e pela primeira vez em muitos anos sentiu-se verdadeiramente livre. Naquela noite ninguém dormiu. Havia música, havia lágrimas, havia abraços e havia esperança. Do alto do quilombo, todos contemplavam o imenso clarão no horizonte. O fogo consumia as terras de Brandão. Mas naquela noite, ninguém celebrou a morte de um homem. Celebraram o nascimento de uma nova história. Porque Rosa não havia nascido apenas para sobreviver. Ela havia nascido para abrir caminhos, para conduzir seu povo, para lembrar aos vivos que os mortos não haviam sido esquecidos. E muitos anos depois, quando a escravidão finalmente chegou ao fim, os mais velhos do quilombo contavam às crianças. Antes de a liberdade chegar pela lei, ela chegou pelo coração de uma menina chamada Rosa. Dizem que, quando alguém perguntava quem havia sido Rosa, os antigos apenas apontavam para o céu. Porque naquela região, uma pequena estrela vermelha sempre aparecia nas noites mais escuras. E todos sabiam, Rosa ainda estava guiando o caminho. Dedicatória. Eu dedico essa obra às mulheres negras que resistiram, que lutaram e jamais deixaram de sonhar com a liberdade. Aquelas que lutaram por si, por seus filhos e por todo o seu povo. À memória e à coragem de Dandara dos Palmares, Teresa de Benguela, Luísa Maim, Aqualtune, Maria Firmina dos Reis e tantas outras mulheres que fizeram da resistência um caminho para a liberdade. Esta história é para vocês, porque nenhuma corrente fica forte o bastante para calar a voz de uma mulher que nasceu para ser livre. Até o próximo audiobook. A sua autora, Graça Barros.